sabe se você tá ou não está fazendo escuta técnica no seu consultório? Olá, colega Psi! Vamos entender um pouco mais sobre o que é escuta técnica e se você está ou não fazendo isso no seu consultório. Muitas vezes a gente recebe no nosso consultório histórias assim do arco da velha, histórias cabeludíssimas, né? Então a gente vai ouvir histórias íntimas, histórias de muito conflito. Quando une família, então, no nosso consultório, né? Aí vem a mãe, conta uma história, fala suas questões relacionadas ao filho ou ao marido. Aí chega o marido e fala também sobre o filho, sobre o marido. Chega o irmão, né? E aí o paciente ali também conta a sua versão da história. E você, psicólogo, fica ali no meio de todas essas histórias, tendo que ajudar clinicamente essas pessoas. Mas será que você está tendo essa escuta, que a gente chama de escuta técnica? Que é essa história de escuta técnica na nossa área, que a gente também pode chamar de escuta ativa. Vamos lá tentar entender que danada de escuta técnica é essa que a gente ouve tanto falar e a gente não sabe direito se a gente está fazendo ou não, porque a gente é levado muitas vezes emocionalmente a não ouvir tecnicamente. Olha, aconteceu uma coisa assim comigo na época da faculdade, né? Eu era bem jovenzinha, tava ali na faculdade, tava com aquela cara já de psicólogo, eu acho, né? Então eu ali no ponto de ônibus na época, né, esperando o ônibus para ir pra faculdade ou para voltar da faculdade, eu não me recordo agora. Aí parou uma pessoa do meu lado, uma senhora do meu lado, e a senhora começou a conversar comigo. Mas ela conversava comigo como se fosse minha amiga íntima, né? E ela começou a contar histórias, né, de coisas que ela tava chateada nesse momento, mas por uma lembrança antiga, né, do marido dela. Na verdade, esse marido dela eu nem sei se ele tá vivo, se ele tava vivo na época, se não tava, eu não compreendi muito bem. Mas na época ela me contou cada história do que estava acontecendo. Começou a história do marido que ela pegou com outra na cama, né? Então ela começou a contar a história e eu ali, né, ouvindo aquela história toda. E o que estava acontecendo comigo naquele momento? Uma estudante de psicologia, sem nenhum tipo de experiência, nunca tinha atendido clinicamente, estava ali toda empolgada com a minha profissão, mas por dentro a gente não tá sabendo direito o que é ser uma psicóloga de fato, né? Como atuar na psicologia. E ela me contando essa história toda, que o marido... eu lembro muito dessa história, que o marido pegou o marido na cama com uma pessoa que ela conhecia, que ela ficou magoada com essa pessoa. E eu ali, naquela informação toda, né, sendo jogada a mim, num ponto de ônibus, eu não tava tendo uma escuta ativa. Na verdade, eu tava emocionalmente envolvida com a história. Então eu tava começando a ficar com raiva do marido dela, eu tava começando a ficar com raiva das fofocas, das fofoqueiras que ela me contava. E muitas vezes no consultório é isso que acontece também. Quando eu recebo colegas nossos, né, para supervisão, eu reparo muitas vezes isso. A pessoa tá entrando emocionalmente na história, não tá percebendo, mas ela tá entrando. E às vezes acha que não está entrando porque tá tendo um julgamento quase como racional ali, né? Mas eu acho que essa pessoa deveria estar fazendo isso. Mas na verdade, se a gente for parar para pensar e refletir muito bem, ela tá colocando ali o seu próprio julgamento nessa história. Então a pessoa perdoou o marido, aí ela fala, não, essa pessoa, ela fica perdoando o marido, então ela não deveria, ela vai continuar sofrendo assim, e isso, ela deveria dar um limite, ela deveria fazer assim, fazer assado, e a gente começa a se envolver emocionalmente com a história, achando que está racional diante daquilo tudo ali, mas na verdade não. Isso não é escuta técnica, escuta ativa. A escuta no senso comum, quando a gente fala de escuta, normalmente é uma escuta passiva, né, onde a gente está recebendo várias informações e a gente está ali passivamente sendo envolvida na história, né? Então, claro que a gente se liga e a gente normalmente cria uma identificação com aquela pessoa que está confiando na história, né? Tá confiando a história dela a gente, né? Então a gente está sendo passiva nisso, né? Ela fala mal da pessoa, a gente vai ficar com raiva da pessoa, ela fala mal do marido, a gente fica chateada com o marido. Então a gente tá tendo uma escuta passiva. Essa é a escuta normalmente do senso comum. É uma escuta passiva, sem nenhum tipo de conhecimento prévio para que a gente possa analisar o discurso que está sendo falado. Agora, por que isso acontece, né? Por que normalmente a gente tem uma tendência a achar que a gente está ouvindo tecnicamente porque a gente está dando opiniões sobre aquilo? Porque a gente realmente não entendeu como é que faz para alinhar as teorias à nossa prática. E aí, como é que a gente faz para fazer esse link da teoria para a prática, né? Que é o que a gente trabalha, inclusive, lá no curso, né? Então a gente traz todo esse contexto para aplicação
prática, como é que a gente faz, né? Por isso que a gente tem que conhecer nossas intervenções. Então, a gente precisa primeiro, né, saber o que eu tô observando ali naquele momento. Quando a gente fala de avaliação, por exemplo, né, que é uma das nossas intervenções práticas, né, a gente precisa colher dados ali, né? Então, a gente precisa colher essas histórias, a gente precisa colher alguma coisa dessa história. Em cada momento, em cada objetivo, em cada período dessa avaliação, a gente vai colher coisas diferentes, né? Então, primeiro eu preciso saber o que eu quero colher, o que eu preciso colher, ou seja, primeiro eu preciso saber da prática, para depois eu puxar o contexto teórico ali para mim. Avaliação psicológica não é avaliação no contexto da psicoterapia. A avaliação psicológica ela é muito mais ampla do que o contexto da psicoterapia. Psicoterapia é um contexto de tratamento, tá? Então, de tratamento psicológico, sim. Mas a avaliação psicológica ela vai enxergar mais processos e tudo que envolve o sofrimento daquela pessoa e onde todos esses fatores que não são psicológicos afetam psicologicamente essa pessoa, né? Que contexto familiar é esse que ela tá vivendo e como esse contexto afeta essa pessoa psicologicamente? Que contexto fisiológico ela tá vivendo, uma doença física, um acidente, algo que limita ela fisicamente? Como é que isso está afetando psicologicamente essa pessoa, né? Então, quando a gente começa a entender todo esse contexto, a gente também tem que entender que a gente tem que buscar dali quais são todos os conhecimentos que a gente tem para entender todos os processos do ser humano. É o que a gente aprende na faculdade, né? A gente vai aprender sobre comunicação, sobre desenvolvimento da aprendizagem, como é que essa pessoa aprende. A gente vai entender sobre as diversas possibilidades clínicas das nossas teorias da abordagem, mas ali num contexto de entendimento para que a gente possa entender, inclusive, se essa pessoa está pronta para entrar no processo de psicoterapia. Então, quando uma pessoa fala que ela tem dificuldade ou uma pessoa fala com ela e ela não consegue dizer não, por exemplo, né, essa pessoa me obriga a fazer isso. Em vez de a gente ficar com raiva da pessoa que obriga ela a fazer as coisas que ela não quer, a gente precisa entender que essa pessoa tem dificuldade de dizer não. Num contexto teórico, da teoria cognitivo-comportamental, a gente vai falar sobre falta de assertividade, a gente vai entender se eu sou uma psicóloga de linha fenomenológica, né, um gestaltista, um existencial, um humanista, eu vou entender ali, eu vou perceber e ouvir como essa pessoa entra em contato com essa pressão do outro. Como é que ela entra em contato? Se eu sou um gestaltista, como ela entra em contato organicamente, cognitivamente? Como ela lida com isso nesse momento? Isso é o mais importante para eu ouvir. Não é que aquela pessoa é a pessoa chata, é a pessoa intrusiva, é a pessoa, né? Isso eu já entendi, né? Eu sei que essa pessoa é assim, mas isso ali, essa informação em si, não vai ajudar a gente clinicamente. Eu ficar com raiva dessa pessoa, achar injusto essa pessoa estar ali perto dela, eu querer que essa pessoa pare de fazer isso com o nosso paciente, porque tá deixando ele mal, isso não vai ajudar a pessoa a sair desse processo, né? Então, o processo de escuta técnica tem a ver em escutar o que esse discurso está falando. Então, gente, vamos recapitular aqui. Escuta passiva é a escuta que a gente faz naturalmente, né? Eu sou levado a acreditar naquele discurso que tá vindo ali pra mim, assim como uma novela. Falou, eu acreditei. Você é o vilão, a pessoa é o vilão, eu acreditei que ela é o vilão. Eu tô ali sendo levada pelo discurso. A escuta ativa ou escuta técnica é a escuta onde eu transformo esse discurso em um conhecimento teórico, né? Então eu trago esse discurso para dentro de um conhecimento teórico e eu transformo esse discurso em possibilidades de fazer com que essa pessoa se enxergue, se responsabilize, né, pelas questões que ela aprendeu ali sobre ela e ela resolva seus problemas, né? Então a escuta técnica é a escuta mais útil para ajudar uma pessoa, né? A escuta técnica é a escuta mais acolhedora que tem, se a gente for parar para pensar. Então, gente, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado, colaborado com insights, transformado aí de repente sua terça-feira uma terça-feira mais animada para sua profissão, para o seu dia e do seu consultório, atender de forma mais esperançosa, assim, de que é possível a gente ter uma profissão
leve, que traga alegria pra gente também, né? Então, uma profissão mais organizada. E claro, estamos aqui aguardando vocês também fazer parte da nossa família aqui, Depressão 360. Então, gente, ó, grande beijo aí pra vocês, tá? Tchau, tchau.